Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. O julgamento de Bolsonaro está prestes a acontecer. O reforço policial em Brasília já está sendo intensificado e, mais impressionante ainda, policiamento está sendo colocado em Brasília, coisa que nem aconteceu no dia 8 de janeiro. Estão convocando Exército, Força Nacional, Polícia Militar, Civil e também outros agentes para poder estar ali próximos do Supremo Tribunal Federal para poder fazer a defesa aqui, claro, dos ministros, porque eles imaginam que possa haver alguma invasão bolsonarista ali dentro do Supremo Tribunal Federal, com uma decisão que já está sendo batida, né, pelos ministros. Pois bem, diante do julgamento de Bolsonaro que está prestes a acontecer, juristas, médicos, jornalistas, pessoas comuns estão debatendo sobre a sanidade mental do ministro Alexandre de Moraes. Marco Aurélio Mello, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, disse que pode ser que o ministro Alexandre de Moraes, ele sugeriu que o ministro busque ajuda psicológica para as suas decisões. Marco Aurélio criticou Alexandre de Moraes e pediu correção de rumos no STF, destacando a importância da atuação colegiada e da liberdade de expressão. Só que o que vazou há poucos dias atrás foi o medo que as pessoas têm de Alexandre de Moraes. Olha isso. Fica óbvio como ninguém gosta do Alexandre de Moraes. Como ele é sozinho. Como ele é só. Ele é um psicopata solitário ali no gabinete dele. Todos têm medo dele. E como muito bem pontuou o ministro André Mendonça no LIDE essa semana, um juiz tem que ser discreto e as pessoas não têm que ter medo, elas têm que ter respeito. E essa troca agora, essas trocas de mensagens mostram que nem os mais próximos tinham respeito. As pessoas tinham medo. Tinham medo porque a demanda é enorme, a perseguição enorme, a veia ditatorial ali completamente dominante nas premissas do ministro Alexandre de Moraes. Então ninguém tem respeito. E isso fica muito agora exposto, fica tudo exposto. Ninguém respeita Alexandre de Moraes. Ninguém respeita, essa é a verdade. Ninguém respeita Alexandre de Moraes. Todos, até mesmo Tagliaferro e outros que estiveram próximos dele, têm medo do que o ministro, né, está fazendo, do que o ministro tem que pode fazer contra as pessoas. O Marco Aurélio foi mais a fundo ainda. Ele disse que, tirando os espíritos de porcos, o Supremo Tribunal Federal deve seguir ordem, deve seguir o colegiado e não seguir a medida ditatorial de uma única pessoa, que, claro, aqui ele estava falando de Alexandre de Moraes. Então, pois bem, um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal que passou mais de anos com Alexandre de Moraes fala com grande concentração, com grande maestria o que realmente é o ministro Alexandre de Moraes, coisa que ali muitos que estão babando ali próximo a ele não falam. E não o espírito de corpo endosso irrestrito a quem quer que seja. Está havendo, por exemplo, uma concentração muito grande, tudo cabe nesse inquérito, que eu já apontei como inquérito do fim do mundo, eu não sei onde ele vai chegar algum dia, se é que vai chegar, porque uma procuradora-geral da República, Raquel Elias Vieira, pediu o arquivamento e esse pedido não foi acolhido, como se o Ministério Público não fosse o titular da ação pública incondicionada. Então, ali, quando se faz o pedido para o Ministério Público, que é o dono dessa ação, é o Ministério Público que deveria decidir o fim do inquérito, não o ministro do Supremo Tribunal Federal, não o Alexandre de Moraes, não o juiz, porque essa ação não é dele. Então aqui a gente vê também um atropelo de poderes, um atropelo, né, como dizia o Bolsonaro, das quatro linhas
não existe um limite, um respeito, não existe leis para ele. Ele faz o que quer, como bem entende, ele é o juiz, ele é o mandante, ele é a vítima, ele é tudo, como sempre falamos e como sempre, né, a história se repete dias a dias pelo que estamos acompanhando a todo e qualquer momento. O problema de Moraes pode ser transtorno mental, será? Especialistas já estão sendo colocados em prática para poder dizer se Alexandre de Moraes tem ou não sanidade mental para poder fazer o julgamento de Bolsonaro. Recentemente, comentando o conteúdo das decisões do ministro Alexandre de Moraes, as autoridades públicas levantaram questionamentos sobre o estado mental do magistrado. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, ao ser questionado sobre o que move Moraes a fazer o que tem que ser feito, o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, disse: eu teria que colocá-lo em um divã e fazer uma análise, talvez mediante um ato maior, uma análise de quem pensa, de quem ele pensa que ele é, o que está por trás de tudo isso, dessa movimentação e qual o porquê tal motivo o move tanto, por que Alexandre de Moraes tem agido como ele tem agido. O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, foi além. Em entrevista ao Metrópolis, ele disse: eu não acho que o Alexandre de Moraes precisa sim de uma ajuda. Ele tem que ser examinado o mais rápido possível. Ele está precisando. Ele não está nas faculdades mentais mais. Eu acho que ele precisa de uma internação compulsória. É uma pessoa que está obcecada por poder, por tudo que está sendo colocado e principalmente por Bolsonaro, que atropela a Constituição a todo momento para atingir o seu objetivo de prender o Bolsonaro. Sabe aquele cara que é viciado em vários produtos ilícitos, que não está mais em condições de decidir se ele tem que ser internado ou não? Esse é o ponto em que chegamos. Diante das duas declarações, foi questionado a um psicólogo e uma psiquiatra sobre a possibilidade de algum tipo de transtorno mental ou padrão patológico no comportamento de Moraes. Ambos os especialistas deixaram claro, antes de tudo, que seria antiético e imprudente oferecer qualquer diagnóstico à distância, com base apenas de vídeos e reportagens, mas que tem sempre uma suspeita que merece uma atenção clínica. Então aqui eles batem o martelo e dizem que sim, Alexandre de Moraes precisa de uma ajuda e muito rápido. Visto que o futuro da nação e de Bolsonaro está nas mãos de uma pessoa fora de controle, nós vemos e sabemos que tudo isso pode acabar muito mal. Eu já volto com mais informação, se inscrevam e claro, deixem o seu like.